Há pouco tempo atrás eu falei sobre um jogo que, apesar de ser um rentão, tinha uma arte fenomenal e uma vibe similar a jogos de horror cósmico como Bloodborne e afins, esse sendo o Cine Sister. Porém, além daquele primeiro jogo, nós temos também a sua continuação, Cine Sister 2. Um jogo que está em desenvolvimento há vários anos e, nesse ano, 2025, em abril, ele foi finalmente lançado oficialmente, com updates futuros sendo confirmados, mas o jogo estava completo. E sem enrolação, já vou explicar que Cine Sister 2 é um jogo muito bom, que tem como característica principal o desenvolvimento, o upgrade de todos os elementos do jogo passado. A arte ficou ainda melhor, a imersão do background do mapa, o nível de detalhes e interações com NPCs, coisa que não tinha no primeiro jogo, tudo isso foi melhorado, produzido e combinado em uma experiência que, apesar de continuar curta, me prova muito interessante e realmente é uma melhoria direta do primeiro jogo. Então, se você gosta de combates contra monstros violentos, bosses dignos de jogos como Blasphemous da vida e cenas que vão te traumatizar com facilidade, fica nesse vídeo que eu vou lhe mostrar Cine Sister 2. E sabe o que é tão perturbador quanto esse jogo? É você assistir esse vídeo e não deixar o seu like pra me dar aquele apoio. Então já deixa aquele like que eu e a Líria vão ficar muito felizes. E dessa vez nós temos uma história um tanto similar. O jogo começa com um diálogo, coisa que não tinha no primeiro jogo, entre uma personagem, uma freira. E diferente do primeiro jogo, onde se passava uma cidade destruída pela maldição causada pelo ser Lovecraftiano, nesse jogo, essa destruição total ainda não aconteceu. A base de operações da nossa protagonista fica dentro de uma vila, com pessoas comuns ainda sobrevivendo ali, embora afetados e sofrendo cada vez mais a terra ao redor apodrecendo. E logo no começo do jogo, nós vemos uma das personagens, chamada Ranja, comentando que algo está errado nessa terra e que cada vez mais crias abomináveis estão nascendo e que algo está causando isso. E que o próprio monastério que elas estão visitando está tomado de criaturas sombrias. E nesse momento a Ranja fala que não é ela que vai fazer a purificação, onde o jogo finalmente começa com a nossa personagem da vez, a Lilia. E a Lilia é a nossa nova protagonista, e diferente da Rabiane do primeiro jogo, não é exatamente uma cavaleira. Ela é uma maga que usa uma varinha para invocar seus golpes mágicos. E ela tem mana para usar e duas magias principais. Uma que é um corte rápido para cima, que pega mais de 90 graus e tem um range curto. E, é claro, uma flecha mágica. E tem um bônus onde nesse jogo você tem headshot ou pontos fracos, onde se você acertar flechas ali causa mais dano. Além disso, a Lilia tem outro ataque que é um golpezinho padrão, onde é basicamente um stab que não é mágico e não causa muito dano, mas também não consome mana. E bom, para recuperar essa mana, quando você mata alguns inimigos ou projéteis, tem uma probabilidade deles droparem mana pra você. E de forma geral, mana não é exatamente um problema se você estiver matando muitos inimigos e acertando a maioria deles. Isso em comparação ao primeiro jogo já deixa o combate bem mais fluido, já que você tem golpes mais rápidos que não são tão desajeitados quanto os golpes da Rabiane do primeiro jogo, e você tem opções para realizar golpes rápidos, golpes à distância, enfim. O combate desse jogo é bem melhor do que o do primeiro, apesar de também, na minha opinião, ser mais difícil. E bom, quando você mata inimigos, você ganha relíquias. Você pode ir numa estátua e gastar upando a Lilia. Isso mesmo, a gente tem level nesse jogo, um sistema de upgrades das suas habilidades, seja mana, vida e o seu dano de ataque. Além disso, uma das features que eu mais gostei desse jogo é que dessa vez o mapa é aberto, isso mesmo. Você tem um mapa aberto e você pode ir explorar ele na ordem que você quiser. Você tem missões para te guiar para os objetivos atuais, mas você tem a opção de ignorar tudo e ir para o outro lado,
e ver aonde isso vai te levar. Apesar de você ter que fazer as quests para chegar no final do jogo, você pode fazer muita coisa antes de ser obrigado a fazer qualquer coisa realmente. E isso é muito legal porque dá uma sensação de uma terra realmente amaldiçoada, que você vai andando e descobrindo o quão ruim o lugar tá a cada cena que você passa. E por falar em cenas, nesse jogo o dano que você leva resulta em mudanças imediatas. Se a Lyria tomar muito dano, ela vai acabar rasgando as roupas dela, revelando o corpo dela cada vez mais, digamos assim. E é claro, não vou poder mostrar nada, afinal ela fica pelada dessas cutscenes. Mas se você for bom demais e não tomar nenhum dano, isso nem vai acontecer. Também tem um item que consegue reparar suas roupas e arranja também. E é claro, assim como no jogo passado, quando você morre para inimigos, tem cenas. Então, a pobre a Lyria sofrendo vários destinos muito ruins e você sendo forçado a ver tudo. A diferença nesses eventos do primeiro jogo é que a maioria deles você pode escapar e sair com alguns status effects, mas ainda viva. E esses status effects são a nova novidade do jogo que não tinha no primeiro. Alguns inimigos te dão debuffs. E esses debuffs não são aqueles debuffzinhos tipo de maldição. Geralmente são parasitas enfiados em você, anormalidades como gravidez e sei lá, outras coisas bem bizarras, onde você tem uma orbe no canto inferior da tela que indica como está a Lyria por dentro, digamos assim, e se existem coisas dentro dela, geralmente parasitas mesmo. Então esse jogo comparado com o anterior é menos gore, mas mais perverso. As cutscenes são mais diversas e tem mais variedade, mas também são bem mais duradouras. Então não é difícil pegar uma cena da Lyria sendo usada como gado reprodutor de seja lá que criatura que a derrotou dessa vez. Então se você não gosta desse tipo de coisa, fica longe ou sei lá, fica bom no jogo que aí você não tem essas coisas não. E se você não se importa com isso ou tem curiosidade pra ver, lá no meu Privacy eu coloquei as cenas rentão do jogo em uma galeria que você tem, mostrando realmente tudo o que acontece com a nossa Lyria, tadinha. E bom, agora pra falar das personagens, afinal você tem uma parceira dessa vez. Nós temos a Lyria, que é a protagonista. Ela é uma irmã da purificação, uma ordem de guerreiras sagradas, todas freiras, que tem o poder mágico de purificar criaturas sombrias, monstros e coisas do tipo. E a missão da nossa protagonista dessa vez é descobrir a causa das crias abomináveis que estão em volta desse vilarejo que está sendo amaldiçoado. E para te ajudar nessa missão, nós temos a Ranja, que é uma jovem freira também das Irmãs da Purificação, e foi mandada junto com a Lyria. Ela tem poder mágico de purificação, mas ela é mais uma curandeira e estudiosa. Ela consegue tratar os status effects da Lyria, e a especialidade dela é criar cópias e ilustrações de documentos e coisas sagradas. O conhecimento dela vai ser muito útil, principalmente lá para perto do final do jogo, e apesar de você não jogar com ela, também tem cenas que acontecem com ela caso a Lyria fale e a Ranja esteja perto com ela. Então, tadinha, não deixe ela se lascar não, seja bom, por favor. Bom, também temos as pessoas do vilarejo, que apesar de serem personagens mais secundários, ainda tem alguns interessantes, como o mercador que te dá poções de graça, ou o carpinteiro que vai ajudar você se você ajudar ele a recuperar a sua filha que foi sequestrada. Tem uma moça grávida que você resgata em uma das estradas do jogo e ela tá grávida de uma cria abominável e você deve enfrentar o espírito que tá possuindo a criança dela e uma boss fight tipo em um mundo dos sonhos que é bem legal. Enfim, tem várias coisas interessantes na vila e são bem divertidas de fazer e várias quests secundárias decorrentes desses NPCs. Dessa vez nós também temos itens que você pode pegar em baús ou comprar que restauram sua mana, sua vida, até mesmo o tanto de sujeira que você acumula quando os inimigos vão te dando dano, te rasgando a roupa e tudo mais. E equipamentos também, por exemplo, você tem armas que você pode trocar, embora não muitas, mas você tem uma varinha que é como se fosse o hard mode do jogo, porque ele anula os efeitos de você dar level up, uma varinha que aumenta o seu dano de ataque e por aí vai. Enfim, agora sobre o jogo em si, o que vai ter nas fases, o que tem de inimigo nessa nova versão, o que tem de boss, tem coisa interessante? Eu digo que tem sim. Então vamos lá
para cada uma delas. Então a primeira área do jogo, apesar de ser um tutorial, é o monastério que fica na vila de Arcezon. E aqui você vai ter inimigos padrões como zumbis, então simplesmente zumbis, pessoas que foram amaldiçoadas a voltarem à vida, que são o inimigo padrão do jogo. Nós temos os Enenufs, que são uns polvinhos que grudam em você e sugam sua mana, e são muito chatos. E também temos a criadeira Enenuf. É um bicho que sai cuspindo vários polvinhos, e apesar de não representar muita ameaça, os polvinhos podem se juntar e acabar dando trabalho para você. E o nosso primeiro boss, parte tutorial, é a Babá da Cria Abominável, onde basicamente uma cria abominável, um bebê nascido com a maldição trazida pela criatura Lovecraftiana que atormenta essa terra, basicamente como um parasita. Inclusive essa boss fight é usada como tutorial para você ver que acertar em certos pontos, como a cabeça dessa cria abominável, causa mais dano do que o resto do corpo. Bom, se você morrer para essa criatura, que é bem difícil, essa boss fight é bem fácil, a cena de morte é basicamente o bebê se amamentando da Lilia enquanto tentáculos se estendem no corpo dela e ela se torna parasitada da mesma forma que o boss que a gente enfrentou estava, o que é tenso. E bom, quando você sai do tutorial, você é livre para explorar o mapa e seguir para qualquer direção que você queira, basicamente. E é claro, antes de você chegar em fases específicas, como o pântano, ou a caverna dos semi-humanos, ou o vale, coisas do tipo, que são áreas com seus próprios inimigos, nós temos as planícies, as estradas. E as estradas eu vou considerar como uma própria área do mapa, porque ela tem seus bosses e coisas do tipo, e é responsável por conectar todo o mapa por onde você passa. E bom, nós também temos o mob mais básico, que é o zumbi, que simplesmente anda pra cima da Lilia. Às vezes ele tem um golpe que cospe ácido, causa um pouco de dano, mas é bem de boa de matar ele. Alguns tapas da Lilia e eles morrem, mas caso você morra, a cena de morte é a Lilia sendo devorada viva. Os zumbis, dependendo de quantos tem na fase, vários zumbis podem se empilhar em cima dela e começar a devorá-la, e não é muito legal. E bom, uma das pessoas do vilarejo comenta que vários mortos-vivos estão aparecendo cada vez mais na vila, e que o cara, que era o coveiro do cemitério, talvez saiba algo a respeito disso. Se você for até o cemitério, você vai ter basicamente um dos primeiros bosses do jogo, que é o Coveiro. Ele é um homem de meia idade que está consumido pela maldição, e a mecânica é que ele não te ataca diretamente. Ele fica em uma das pontas do mapa, invocando os zumbis e revivendo uma zumbi mulher que está crucificada e fica cuspindo ácido em você. O que você tem que fazer é basicamente ficar tirando flechas nele ou colar nele e batendo nele depois de passar pelos seus zumbis, ou simplesmente matar os zumbis rapidamente, colar nele e bater um pouquinho. E apesar dele não ser extremamente difícil, você pode acabar tendo problemas se você não focar o coveiro o suficiente, tendo que lidar com seus summons e manter sua mana intacta ainda. Bom, se você morrer aqui, primeiro a Lilia vai ser comida, não no sentido de fome. Depois ela vai ser crucificada do lado da outra zumbi mulher e será casto uma skill de maldição para transformar a Lilia em zumbi, e você pode apertar os botões para se soltar, mas se você não fizer a tempo, a maldição acaba funcionando e a Lilia se torna um zumbi. E aí é game over. Tá bom, derrotando esse boss, você completa a quest do coveiro, ganhando mais relíquias, pra gente poder prosseguir mais para dentro das estradas do jogo e tudo mais. E bom, além desse boss, nós também temos outro, também fica bem no começo, que é o Cajado. O Cajado é basicamente o mesmo tipo de boss. Quando você chega lá, tem uma mulher grávida pedindo ajuda, e tudo que você tem que fazer é matar os zumbis e o zumbi que tá segurando o cajado, que é o que invoca eles. Então é basicamente outro invocador e, bom, é bem simples de vencer essa fight. E quando você consegue derrotar, você resgata a mulher grávida e leva ela para casa, mas você percebe que ela tá com uma cria abominável em sua barriga. Isso quer dizer que quando a criança sair, ela vai se transformar em um monstro que pode pôr em perigo o vilarejo inteiro. E para isso, você deve fazer algo a respeito, que é basicamente usar uma poção mágica para entrar no mundo do sonho, onde o espírito maligno está vinculado a criança da mulher grávida, e aí você deve destruir esse boss e salvar o bebê. Mas antes disso, você precisa
fazer outra quest, que é pegar um pólen especial de uma árvore que fica mais ao sul do mapa. Então isso vai para a lista de quests, junto com as outras duas quests que são as iniciais, que é visitar o pântano das sanguessugas e a caverna do semi-humano. E bom, dando prioridade para ajudar a grávida, a gente for para o sul, nós vamos passar por várias áreas cheias de inimigos, alguns novos como os carniçais, que são basicamente zumbis que têm uma língua de sanguessuga e drenam a sua mana e estamina se te pegarem. E alguns enenutes voadores, que são chatinhos, ficam flutuando e tentam te pegar por cima e te levantar e drenam também a mana da pobre dali. E bom, chegando até a árvore dos sonhos, nós temos uma boss fight. E parece um pouco com a boss fight da árvore do primeiro jogo, mas aqui é um pouco mais simples. O padrão de ataque é que ela vai invocar vinhas, e essas vinhas explodem com pólen, e se você for atingido pelo pólen, você toma dano, sua tela fica bugada. Também as vinhas podem então chicotadas de vez em quando, mas é bem de boa. Você só tem que ficar pulando e spamando o golpe melee mágico, ele consegue destruir facilmente as vinhas e acertar o olho, que é a parte fraca do boss. E caso você morra para isso, bom, os tentáculos dessa árvore vão brincar um pouco com a Lilia e jogar um pólen nela, digamos assim, que não é muito bacana. Mas enfim, depois de ter derrotado a árvore dos sonhos, você pega o pólen e, voltando para a Ranja, ela consegue craftar a poção para você tomar e entrar nos sonhos da criança amaldiçoada. E lá você encontra outro boss, que é essa desgracinha aí, sei lá, velho. É um aglomerado de lesmas que ficam caindo, e o seu objetivo basicamente é matar todas as lesmas enquanto elas vão caindo em cima de você. Se você conseguir matar as lesmas com o golpe melee mágico enquanto acerta o núcleo das lesmas, é muito melhor, mas eventualmente todas elas vão cair, você só tem que matar. A lesma nesse caso simboliza, e sempre simbolizou desde o primeiro jogo, a influência da criatura Lovecraftiana, que como uma lesma, rasteja sobre você, cobrindo tudo com a sua gosma, no caso a sua influência, e corrompendo tudo. E essa boss fight não é difícil, é só ter um pouco de paciência e guardar um pouco de mana, que você consegue destruir essa cria abominável e purificar a criança da mulher grávida, que vai ficar muito agradecida. Você vai ganhar muitas relíquias por completar essa quest. E bom, agora indo para as áreas das quests principais do jogo, a primeira dungeon que você possivelmente vai ir é o Pântano das Sanguessugas, ou Pântano Vampírico, que é chamado assim por causa das sanguessugas lá. Não é uma área tão difícil, mas tem alguns perigos. O principal sendo que se você ficar na lama do pântano por muito tempo, você vai afundando. E se você não sair a tempo, você afunda e morre. É uma morte instantânea. Enquanto isso, você tem que lidar com algumas criaturinhas, como essas lesmas, sanguessugas, assim como a mamãe lesma, que é um monstro maior que carrega ovos dentro do corpo. E seus movimentos são lentos, mas ele ataca cuspindo lesmas em você. Se você for atingido, você ganha um status effect de parasitada, enquanto a lesma vai sugando sua mana. Depois ela cresce e sai do seu corpo. Além de insetos voadores, que não são muita ameaça, são bem de boa de matar. E os homens lesma, que atacam esticando seus braços, tentando te agarrar e te infectar. Você sai atacando com magia, fica bem de boa de passar essa parte, então não tenha piedade. E o boss final dessa área é uma cria abominável, e aparentemente ele era um bebê que foi jogado no pântano e se fundiu com as lesmas, se transformando nessa coisa gigante. E essa criatura dessa forma de lesma tem basicamente alguns ataques interessantes. A princípio ele sempre vai tentar cuspir lesmas, tipo umas bolinhas de ácido na direção da Lilia, invocar tentáculos para dar umas chicotadas também, e ficar debaixo d'água e depois sair e tentar atropelar ela, causando muito dano. Mas você pode evitar esse atirando uma flecha na cara do bicho. Por falar nisso, essa é basicamente a forma de derrotá-lo. Você tem que ficar mirando suas flechas e acertar a cabeça dele para causar o máximo de dano possível, sendo o seu ponto fraco. E depois de você descobrir esse padrão de ataque, fica mais de boa. Você só tem que se preocupar com a hora certa de desviar das coisas e com o golpe onde ele tenta passar por cima da nossa protagonista para tirar flechas na hora certa. Depois de várias flechas, você consegue derrotá-lo, e caso você não consiga, caso você morra, a cena de morte é bem perturbadora, onde ele basicamente engole a Lilia
e ela fica presa dentro do estômago, sendo injetada com vários e vários ovos de lesma, terminando a cena com ela parindo eles, basicamente. É bem bizarro e não é muito legal não, então não morre pra esse bicho, pelo amor de Deus. Mas bem, derrotando esse bicho, você ganha também um upgrade. Isso mesmo. Existem alguns templos ao ar livre no mapa e neles você consegue interagir e ganhar upgrades para suas magias. E o primeiro é a flecha da Lilia e atravessa as coisas. E a partir desse ponto, toda flecha que você atirar consegue acertar mais de um inimigo, atravessando vários deles e não perdendo dano fazendo isso. E isso torna essa magia das flechas a mais forte do jogo disparadamente. Você consegue limpar fileiras de inimigos, causando dano massivo com headshots, basicamente gastando a mesma quantidade de mana. E com tudo aqui terminado, temos o próximo objetivo: a caverna dos semi-humanos. Os semi-humanos são basicamente goblins que até se comportam do mesmo jeito. Eles sequestram mulheres, abusam delas e são pequenininhos e esguios, atacando de maneira suja, como por exemplo se escondendo atrás de cantos e pulando em cima de você. Bem, eles não são muito chatinhos não, só se eles te pegarem desprevenido e saírem de uma pedra atrás de você, eles pulam e te mantêm preso no canto, causando pouco dano, mas vários deles são bem chatinhos e perigosos. Também tem outro desses que arremessa coisas em você, como pedras ou machado, mas se juntos com os outros pequenos e uma emboscada, eles são bem chatinhos mesmo. O lance dessa fase é ficar atento, porque se você deixar todos eles alinhados com a sua flecha que atravessa, é bem de boa de você enfrentá-los. Sejam eles arremessadores de machado, pedra ou os padrões que pulam em você, é bem de boa. E quando você entra na caverna dos semi-humanos, basicamente você entende o que está acontecendo. Várias mulheres foram sequestradas e estão sendo usadas para fins reprodutivos, e você, se você for capturada ou derrotada dentro da caverna, acaba se juntando a elas. E ai, como isso me lembra Lona, meu Deus. Que saudade, só que não. Os inimigos mais problemáticos aqui realmente são os goblins que usam máscaras. Eles são pequenos, têm uma lança e essa máscara que bloqueia basicamente todos os danos até você conseguir quebrar. E eles têm um range bem alto por causa das lanças. E se você estiver longe, eles jogam a lança em você. Então é uma situação bem ruim de se lutar contra eles, porque nem perto nem longe você está segura. E se você tentar lidar com eles com flechas ou outras coisas, não vai dar muito dano por causa da máscara. Então, até ela quebrar, você já tá lascado. E também tem um goblinoide que é um pouco maior que os outros e bem mais forte. E ele consegue te pegar pelo pescoço e causa muito dano, onde na cena de morte ele simplesmente quebra o pescoço da Lilia. E aí é game over na certa. Muito ruim. E bom, chegando ao final dessa fase, nós temos o Rei dos Semi-Humanos. É uma criatura gigantesca que tem dois ataques principais. Basicamente, as mãos dele conseguem agarrar a Lilia. E aí você tem ou que esquivar pulando ou se abaixando, depende de qual fase, seja esquerda ou direita do mapa você estiver. E o outro golpe é basicamente dar um porradão com as duas mãos no chão, onde você tem que pular para esquivar. Mas, se isso parece fácil, é porque tem dois desgraçadinhos jogando machados lá em cima do mapa em você. E eles são bem difíceis de acertar, então às vezes nem vale a pena focar neles. A estratégia que mais funcionou pra mim aqui foi ficar no meio do mapa, esperando o golpe onde a criatura bate com as duas mãos no chão, porque é o mais fácil de esquivar, é só pular, e você consegue acertar com um golpe mágico as duas mãos dele, causando o dobro de dano, onde basicamente você só consegue acertar as mãos mesmo, então acertando as duas ao mesmo tempo você causa o dobro de dano. E bom, ficando ali pela metade do mapa, você consegue ter um controle melhor de como esquiva dos machados e também das mãozadas desse boss. Ele não é tão difícil assim, depois você pega essa mecânica, mas caso você acabe perdendo, a cena não vai ser agradável, pois a criatura vai pegar as pernas da Lilia e inserir ela em suas partes, e não é muito legal porque olha o tamanho desse bicho. E durante a cena, as outras prisioneiras vão ser trazidas pra cá e todas elas vão ser utilizadas juntas por todos os goblins, por assim dizer. E bom, depois de derrotar essa criatura, você volta para a Catedral de Arcezon com sua missão completa, porém algo acontece. Um massacre está ocorrendo na vila, pois os goblins que você acabou de matar o líder estão se revoltando e atacaram o vilarejo. E eles estão entrando e invadindo e matando todos pela frente. Então, apesar de você ter derrotado o seu líder,
a luta ainda não acabou. E você vai em direção ao grande número de inimigos, resgatando uma das mulheres do vilarejo que já ia sendo capturada por eles. E na entrada do vilarejo, você luta com outro boss, a Carroça de Madeira. E basicamente esse boss é um compilado de vários inimigos em cima de uma carruagem. Na frente nós temos o Goblin grande com escudo e um facão muito perigoso. Nós temos arremessadores de machado e até mesmo um conjurador nos fundos que atacando as bolas de fogo. E esse cara tem uma mira muito boa. Além disso, nós também temos outro Goblin que fica empurrando a carroça e tem um golpe onde eles tentam basicamente passar com ela por cima de você e você tem que pular em cima da carroça enquanto lida com os inimigos. Essa boss fight eu acho bem da hora. Você tem que escolher meio que quem você quer focar a princípio, mas tem alguns problemas também, como por exemplo o mago nos fundos fica atacando bola de fogo em você, ou o escudo na frente, que não deixa você avançar pra cima dos outros. Então eu gosto bastante dela. A estratégia que eu usei mais foi quebrar o escudo e usar as flechas pra pegar em todos os alvos possíveis o mais rápido que eu pudesse, antes que eu tomasse dano demais pro resto. E bom, depois de derrotar a invasão, goblins, eles voltam ao canto e deixam você em paz. E finalmente você completa a sua missão com um bônus. Basicamente, o principal objetivo do começo do jogo era fazer com que o pessoal da vila confiasse em você. E depois de você ter derrotado não só duas crias abomináveis, mas também ter ajudado eles a lidar com a invasão, eles confiam em você o suficiente para falarem a verdade. E bom, com a confiança do povo, você finalmente descobre um pouco mais sobre o que está acontecendo. As pessoas começam a dizer que os sacerdotes da igreja de Arcezon levavam as pessoas que estavam grávidas e as crianças para a catedral. E depois eles simplesmente pararam de responder e ninguém sabe mais o que aconteceu por lá. O que indica que possivelmente a catedral é a fonte de tudo o que está acontecendo. E não só isso, falando com outra NPC, ela comenta que ela viu um sacerdote passando na vila do Nordeste. E com isso você ganha a quest de ir lá investigar o que está acontecendo. Bom, então com essa pista, vamos tentar descobrir o que aconteceu com o sacerdote e se eles são a causa do que está acontecendo. E bom, no caminho nós voltamos a passar pela vila e nós acabamos encontrando, pelo caminho até lá, inimigos novos. Esses sendo os porcos parasitas. Eu odeio esses inimigos, já que eles me lembram o porco parasita do primeiro jogo. E basicamente é a mesma coisa, são inimigos chatos que tancam muito, que pulam em cima de você e enchem o saco. E não só isso, já que esses porcos parasitas levam a uma área na floresta, uma cabana, parece ser um chiqueiro ou coisa do tipo, onde se você entrar, você cai numa boss fight surpresa, onde você vê vários porcos realizando atos proibidos com alguns corpos femininos ali. E quando você tenta sair, um homem com um machado e máscara de porco aparece, trazendo também dois porcos, cada um em um lado do mapa. E essa boss fight é bem perigosa, já que você está cercado pelos dois lados, os porcos são bem tanque e o inimigo tem um range bem alto com o seu machado para te bater e é bem desesperador. Mesmo que você mate os porcos, ele vai ficar invocando mais, então é uma cena meio desesperadora. Mas na calma, tudo dá certo. Você pode ficar usando a magia melee para causar dano tanto no porco quanto no boss, ou simplesmente chover flecha nele, porque se ele morrer a luta acaba, mesmo se os porcos não. E bom, se você morrer aqui, você vai ter o mesmo tipo de cena do primeiro jogo, onde os porcos vão comer a Lilia de um jeito não muito legal e ela vai ficar sendo enchida de parasitas e só coisa bizarra por aqui. Mas bem, lidando com isso e passando pelo caminho inteiro, nós chegamos na Vila do Nordeste. E basicamente, quando você chega, você vê uma figura sombria indo mais pra dentro do vilarejo e esse aparentemente é o sacerdote. Você seguir ele, você logo vai encontrar um homem hostil puxando um facão pra você e basicamente é um mesmo tipo de fase que nós tivemos na vila do primeiro jogo, onde os moradores vão basicamente te perseguir, tentar te matar e você tem que ir sempre em frente, passando por tudo. Você vai encontrar uma moradora com uma foice, um deles pula em cima de você com uma faca e um deles tenta te perseguir com o facão até você chegar em certa área segura. Nessa área, o centro da vila, onde tem um portão trancado, quando você interage, o sacerdote vai aparecer. E o sacerdote, ele é um boss, entre aspas, imbatível, porque ele não é feito para você vencer dele
apesar de você poder vencer dele. Ele basicamente é invulnerável, ele fica castando escudo e ele só para de castar o escudo se você se aproximar, onde ele tenta dar um abração na Lilia, que causa bastante dano se ele conseguir te pegar e você não soltar a tempo. E se você esquivar, você consegue atirar algumas flechas na cabeça dele, tendo que repetir esse processo várias e várias vezes. Algo que é bem difícil e de primeira, e você eventualmente vai acabar perdendo a luta. Mas tudo bem, se você venceu, você consegue pegar a chave do portão com ele, e do lado de fora você consegue mais um upgrade, a flecha explosiva. E a flecha explosiva consegue abrir algumas áreas do jogo e ficam bloqueados por uma gosma que você tem que explodir os pontos fracos ao mesmo tempo. Isso é possível com essa flecha. E aproveitando para utilizar ela, você já consegue entrar em uma dungeon final e você encontra de novo o sacerdote. Mas dessa vez, você vai ter a sua vingança. Quando ele bloqueia os golpes, você consegue utilizar a flecha explosiva para quebrar a guarda dele e encher ele de flecha, fazendo a luta ficar muito mais fácil. E quando você derrota ele, ele te leva pro sonho, onde tem outra boss fight. É basicamente o Legião do Castlevania. É um grande bolão de carne de vários corpos que você tem que ir destruindo pedaço por pedaço, enquanto vão chovendo cadáveres e vão tentar te agarrar e te matar e tudo mais. No geral, é uma luta bem fácil de você ganhar, mas também é divertida. E fazendo isso, você consegue expurgar a presença. Quando você finalmente derrota, você completa a missão de descobrir o que os sacerdotes queriam. Basicamente, você encontra uma prece dizendo que os sacerdotes estão invocando um ser de outro mundo, um forasteiro, na Catedral de Arcezon. E com isso, é confirmado realmente que lá é a fonte de todo o mal. Uma criatura de outro mundo está aguardando aquele lugar e nós precisamos ir para lá para impedir isso. E assim, nós voltamos para falar com a Ranja e fica claro o nosso próximo objetivo é a Catedral de Arcezon. Então, nosso novo objetivo é chegar na Catedral de Arcezon. E bom, para chegar lá, precisamos passar no caminho por um boss. À primeira vista, a gente chega numa área cheia de Enenufs, e depois de descer uma pequena caixa, nós vamos direto para essa coisa, que é como se fosse um polvo gigante Lovecraftiano, que já nos mostra que ele não tá de brincadeira e tentáculo vai rolar solto. Esse bicho é chato, mas o padrão dele é bem fácil de aprender. Ele cospe alguns Enenutes e depois spawna 3 tentáculos do chão que tentam te dar dano. Se você desviar de tudo, você tem uma janela de tempo para poder bater nele. Não é muito difícil depois você aprende o padrão, mas pode pegar você desprevenido na primeira vez, por causa dos Enenutes te travarem e os tentáculos te baterem garantido, porque você ficou stunado. Mas, com umas boas flechadas você consegue matar facilmente a criatura. Porque caso você não consiga, a cena é bem bizarrinha. A Lily é segurada, presa pelos tentáculos, enquanto os tentáculos mamam nela e ficam entrando nela, digamos assim. Então é bom você vencer essa luta. Mas, como tudo na vida não é fácil, nós temos uma pequena surpresa quando nós chegamos na ponte da Catedral de Arcezon. Acontece que a ponte está destruída e não dá para passar normalmente. Por isso, uma das alternativas é voltar para o vilarejo e falar com o povo da vila, que vai indicar que existe outro caminho. Existe uma parte subterrânea onde a igreja cavou um poço para extrair água. E se você for por baixo pelo vale, você consegue acessar a catedral pelo subterrâneo. Então você tem essa opção. Porém, existe uma coisa que você pode fazer. Com a flecha explosiva, você pode visitar próximo à caverna os semi-humanos e vai ter um upgrade lá, uma nova magia que você só pode pegar quando tiver esse upgrade, e esse é o Voo da Coruja, uma magia que permite que você plane depois de pular. E bom, com essa magia você pode pular a parte subterrânea inteira, simplesmente pulando e planando até chegar no outro lado da ponte, onde lá você consegue destruir a raiz com uma flecha e liberar o caminho, passando completamente da parte subterrânea do jogo, que eu também considero uma das mais difíceis. Então, caso você esteja com alguma dificuldade, eu recomendo que você faça isso. Mas, como eu não sou de pular, nem deixar de fora as mecânicas do jogo, e caso você não vá burlar essa parte do jogo, vamos lá para o vale. Você consegue chegar lá simplesmente falando com o carpinteiro. Ele é o rapaz que você salvou a filha durante a invasão dos demi-humanos. E ao pedir a sua ajuda, ele constrói uma ponte para que você consiga descer até o vale de maneira tranquila. O
vale em si não é tão difícil. Tem alguns mobs que são parecidos com os do primeiro jogo, mas é bem de boa. O problema mesmo é quando você chega no final do vale e uma grande boca devora a Lilia e ela vai parar no estômago de uma criatura gigante. E meu Deus, essa parte é um inferno. Isso vai desde minhocas que ficam no chão e basicamente te dão um insta-kill se te morderem. Os tentáculos que ficam vivendo no teto da criatura também agarram a Lilia e matam ela. Umas bolinhas que ficam voando na sua direção e causam danos se pegarem você. Humanos tentaculares e muito mais. Eventualmente você vai chegar numa parte onde você tem que ficar se abaixando, porque o teto fica caindo e se pegar em você começa a te agarrar. E também tem uma parte onde você tem que subir em dentes enquanto as paredes se fecham. Você não pode encostar nas extremidades, mas tem que ficar fazendo um parkour de pular de um lado pro outro. É uma partezinha legal, é só ter paciência que dá pra passar, mas é uma aventura passar por dentro dessa parte. Bom, se você morrer pra qualquer coisa, a Lilia é basicamente jogada pra dentro do estômago da criatura. E de novo, né, tentáculos vão fazer a festa com ela, você já sabe. Bom, passando desse inferno, você chega no final. Vai ter um boss, obviamente, chamado de Verme Estomacal. Ele é basicamente uma Wall of Flash do Terraria que vai caminhando na sua direção em alta velocidade, enquanto joga sua língua pra tentar te puxar. E essa porra é muito chata. Esse tentáculo que ele joga tem uma hitbox muito desgracenta que te agarra lá da puta que pariu do outro lado do mapa. E ainda vai ter essas bolinhas enchendo a desgraça do saco. Enfim, eu odeio esse boss, é muito chato, velho. É muito difícil de desviar da língua que ele joga em você. O jeito fácil de vencer esse bicho é pular que nem um condenado para ficar resetando o cooldown da flecha. Pula, joga flecha, pula, joga flecha, pula, joga flecha. Atira 20 flechas na cara dele em 5 segundos e aí ele morre. E você fica feliz. Mas é isso, eu odeio esse bicho. E bom, chegando na catedral, ou pelo menos no subsolo da catedral, não tem muitos mobs, mas eu também não gosto muito dessa parte, porque ela é bem de boas e, sei lá, parece um pouco feita às pressas, por assim dizer. Os inimigos aqui são bem padrãozinho, eles são uma versão mais fraca daquele cultista que você enfrenta. Eles castam coisas pra tentar te bater e você tem que desviar. Tem um bicho desses que se transforma em vários vermezinhos e ele é chato, mas é só passar correndo que não dá nada. O destaque dessa fase realmente são duas coisas. Primeiro, tem um porão secreto em um dos cenários da fase. E se a Lilia morrer nessa fase, cultistas pegam ela, começam a fazer um ritual de colocar um símbolo que quebra a bênção da fertilidade e impede que ela engravide. Ou seja, se você deixar esse ritual acontecer, a Lilia perde de maneira definitiva a sua proteção contra a gravidez e você meio que destrava conteúdo envolvendo gravidez no jogo. Que delícia, hein? Porque todo mundo que conheço gostaria desse conteúdo aí nesse jogo. Enfim, vamos ignorar essa parte. E a outra coisa notável dessa parte é um boss. Esse boss é basicamente uma torre com 3 olhos e dispara um laser que pega o cenário inteiro. Você tem que se abaixar ou pular, esquivar de algum jeito para poder não tomar os hits. O rolê aqui é que o olho que você tem que identificar só abre quando o laser não é atirado ainda, então você tem um tempo curto para ir lá, bater e desviar. O problema é que quando você dá dano suficiente, um dos cultistas que está atrás vai te jogar pro lado, que é bem chato, e você tem que se aproximar de novo enquanto desvia, dessa vez de mais lasers. Na segunda fase ele atira 2 lasers quase de uma vez, e na terceira ele vai fazer golpes de laser basicamente constante, e você que se vire para desviar. Cada laser dá muito dano, então é bem comum você morrer aqui. Mas tudo bem, quando você derrota a criatura, a Lilia consegue finalmente subir até a catedral de fato e abrir caminho na ponte, permitindo que ela volte para a vila e fale com a Ranja, chamando ela para ir para a catedral, para que elas terminem com isso de uma vez por todas. E assim nós vamos para a última área do jogo, a Catedral de Arcison. Chamando a Ranja para lá, o começo da catedral está completamente vazio e é uma zona em tese segura. A Ranja começa a ler os documentos escritos e começa a entender as coisas da lore. A catedral tem 3 áreas, fora a que você está, uma área de jantar, uma biblioteca e a sala do tesouro, e basicamente a Ranja diz que o ser forasteiro, a criatura Lovecraftiana,
ela não existe em tese no nosso mundo, por isso ela é invisível. A única forma de você conseguir vê-la é através de um pó feito com alguns componentes sagrados. Esse pó força uma materialização, entre aspas, da criatura, permitindo que ela seja atacada. E essa é a única forma de derrotar a criatura central. A Ranja tem um feitiço de purificação em massa, e se ele for completo, ele vai conseguir banir a criatura. Mas para isso ela precisa ser protegida enquanto ela se concentra e recita o ritual. Sabendo disso, o plano é muito simples. Primeiro você precisa craftar esse pó especial para depois ir para o boss fight. E sim, você vai ter que ir nessas 3 áreas que eu mencionei antes para poder coletar esses. A primeira área que você pode visitar é a sala de jantar. E eu quero dizer que as 3 áreas são mais curtas. Elas funcionam como mini dungeons com bosses mais fáceis e simples. É só pra dar uma preparada antes do boss final. E a mecânica da sala de jantar é esses tentáculos que ficam no teto. Você tem que causar dano neles para eles subirem, você poder passar antes que eles caiam de novo e agarrem a Lily. E se isso acontecer, ela vai tomar muito dano e é difícil de se livrar. O destaque dessa fase é uma área onde você anda pelo lado de fora da varanda e você só vê a sombra da Rabiane e tem desviado os tentáculos assim. E você só vê a sombra da Lilia e tem desviado os tentáculos assim. É bem legal. E bom, quando chega no final dessa zona de jantar, você vai ter um porco gigante. Incrível. Esse aqui pelo menos é um pouco mais simples. Ele tem 2 pontos fracos, um quando ele abre a boca e um quando ele fecha a boca, e você tem que destruir eles antes que ele chegue na Lilia, porque senão é insta-kill. É muito difícil, mas talvez você precise ter um pouco de mira, e se você errar, é possível que você acabe falecendo. Mas enfim, com a criatura derrotada, você pega uma água benta e volta para o lobby central. A segunda área é a biblioteca, é uma mecânica que é basicamente tem monstros invisíveis por toda parte, e a indicação de uma criatura invisível é basicamente uma vela piscando de maneira esquisita. Uma mecânica legal, você presta atenção no cenário para ver inimigos invisíveis, mas que condiz com as criaturas desse cenário, não é tão difícil assim. O que você precisa fazer nesse mapa é basicamente ativar alguns mecanismos para habilitar o elevador e ir até quando você chega lá, você já encontra uma grande criatura forma de lesma, presa nas correntes. Corrente é um ponto fraco e você tem que atacar com flechas para poder destruir. Cada uma dessas partes presas nas correntes vão atirar do range, atacando flechas de longe. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que esse boss tem uma mecânica onde, se você estiver olhando para os olhos dele, quando ele abrir os olhos, ele causa muito dano. E você precisa evitar isso para não morrer de maneira quase instantânea. E é bem simples, é só virar de costas. Você não pode olhar nos olhos da criatura. Bem legalzinho e não é muito difícil. E quando você quebra as correntes, ele vai ficar pendurado por só mais uma. E com poucos golpes você consegue quebrar e jogar a criatura. Com a criatura morta, você pega o segundo componente, sobrando assim apenas a sala do tesouro. Eu gosto bastante dessa parte, eu achei que ela podia ser até um pouco mais longa, ela é bem criativa, começando por você ver várias das freiras que habitavam nessa catedral, transformadas em pedra, ou ouro na verdade. Existe uma criatura que é uma armadilha que emite uma luz, e se você for vista pela luz, você toma uma maldição de petrificação. Tomando 3, você vira pedra e é game over. Então é meio que uma sessão stealth, como a que tinha no primeiro jogo no final. Bem interessante. Seguindo em frente, nós também temos quadros vivos que tentam te atacar com lanças, espadas e tudo mais. Eles são bem chatinhos. Tem armadilhas também de quadros que causam bastante dano. E é bem de boa de você evitar, na verdade. A minha armadilha favorita dessa parte fica logo no começo, onde você tem 2 baús. O primeiro te dá munições, poções de mana, bem legalzinho. Mas tem outro baú, e nesse baú tem um item chamado Cabeça da Lilia. E se você pega a Cabeça da Lilia, você realmente tem um game over, porque a Lilia aparece segurando a própria cabeça, sendo decapitada. Ou seja, você literalmente realmente pegou a cabeça da Lilia em suas mãos, fazendo ela ser decapitada. Enfim, bem criativo. E nós também temos um mini boss nessa parte, que são as mãos douradas, com 4 mãos que aparecem na esquerda e na direita da Lilia e tentam agarrar ela. Eles só fazem isso, só tentam agarrar ela, mas se você não conseguir soltar, você morre. As 4 mãos têm a mesma quantidade de vida, elas compartilham isso, então tudo que você precisa fazer é ficar batendo em um dos lados, porque você empurra a mão para trás, afastando ela de te agarrar. Então, se você focar somente em um lado, você consegue
facilmente desviar dessa criatura e vencer, podendo seguir para a sala do boss final. E o boss dessa área é o Quadro Tentáculo. É basicamente um quadro com um olho e vários tentáculos que vai aproximando da Lilia da esquerda para a direita, e quando você bate, ele se afasta um pouco, mais ou menos que nem o boss das mãos de ouro. A mecânica é bem similar e é só isso mesmo. Eu só tenho que ficar batendo nele o suficiente para ele ir para trás e eventualmente o olho vai sumir e ele vai tentar te pegar do mesmo jeito. É só bater e afastar ele de novo. Tudo nessa luta é controle de mana basicamente, mas é bem tranquilo. E bom, derrotando a criatura, você pega o último ingrediente e vai até a Ranja, criando o pó mágico que vocês precisam para revelar a criatura. Com tudo pronto, quando você entra no elevador, você e a Ranja sobem até o topo e lá você finalmente usa o seu pó mágico e pam, você vê a criatura em toda a sua magnitude. Essa boss fight é um pouco difícil, já que você não luta diretamente com o boss. Na verdade, você tem que proteger a Ranja que está no meio da arena, enquanto a criatura vai ficar jogando tudo que for possível para tentar te destruir. Existe um escudo ao redor dela, e se esse escudo tomar muito dano, ele quebra e você falha instantaneamente. Então vamos lá, você vai ter que defender ela desses golpes aqui. Primeiro, são umas bolinhas que quando caem no chão, viram uns bebês, uns fetos demoníacos, e ficam pulando para cima de você ou do escudo e causam um pouco dano, mas são chatinhos. Tem um golpe de raio laser, onde a criatura abre os olhos e fica te seguindo com o olhar, e aí você tem que levar esse olhar para longe quando ele parar de te seguir. E também tem uma bola explosiva que causa dano em área e é bem difícil de desviar. Geralmente eu deixei isso com o escudo. A questão é que o escudo da Ranja não tem tanta vida assim, mas ele regenera um pouco com o tempo. Então as bolinhas e os fetos demoníacos você consegue lidar de boa. O que é mais importante é você não tomar o raio roxo que a criatura ataca, nem a bolinha que vai te seguindo e dá dano em área. E bom, eu tentei várias e várias vezes e morri algumas. Eu acho que a forma mais fácil é ficar usando a magia de espada para matar o máximo de criaturas possíveis e só sair de dentro da zona do escudo quando for um projétil que a criatura jogar ou o raio laser. Inclusive causa dano nas criaturas bebês, então pode ser útil para você matar eles se você usar direito. E a cena final do jogo, quando a Ranja consegue completar o ritual de purificação, a criatura tenta desesperadamente agarrar a Lilia e a Ranja com as suas mãos e as hipnotizar, tentando fazer o ritual falhar de uma vez por todas. Mas você consegue apertar os botões e se livrar rapidamente da ilusão, finalmente completando o ritual e mandando a criatura de volta para sua dimensão. Terminando assim, Sinistrar 2. E nesse fim, você tem uma cena após os créditos, onde a Lilia está em um lugar bem similar ao lugar onde ela esteve na caverna das criaturas, e ela vai encontrar uma grande lesma esperando por ela. Você pode escolher matar a lesma ou ir até ela e se entregar, voltando assim para a tela de título e encerrando o jogo. E ufa, foi isso. Esse jogo tá completo, mas não tem cenas adicionais. Tem um boss secreto que você pode usar, o Pod Civias, lá na arena e tudo mais, mas ele não serve de nada pra história, então é só pra conseguir uma arma melhor. E assim nós encerramos Sinistrar 2. E pra quem não entendeu nada da história, eu vou passar um resumo da mesma forma que eu fiz no primeiro vídeo. E bom, como vocês puderam ver, nós conseguimos no final do segundo jogo derrotar o forasteiro conhecido como o Pai, um ser Lovecraftiano que corrompeu a Terra simplesmente pela sua presença, já que ele é um ser que não é do nosso mundo e está tentando invadir. E o objetivo dessas criaturas, além de invadir o nosso mundo, também é expandir o seu poder, copulando com mulheres no mundo para que elas deem à luz às suas crianças. E nós até podemos ver algumas fêmeas na história, mas todas já foram ou transformadas em monstros, ou petrificadas ou mortas, como as freiras que nós temos na Catedral. Então, com esse final aberto, nós zeramos o jogo, mas as coisas ainda não acabaram. E aí nós entendemos um pouco mais sobre a história do jogo. No mundo de Sinistrar, ou pelo menos nesse país, existem esses eventos que são surtos de abominação. Eles são resultados de entidades de um plano diferente da realidade, encontrando uma brecha para passar para o nosso mundo. Essas entidades não têm nome, não têm forma, e elas não conseguem se manifestar no nosso mundo completamente, mas podem bagunçar as leis e a realidade, e por isso a gente chama eles de forasteiros. E ele é uma forma invocada de se manifestar
mas não é a sua forma verdadeira. Eles não são do mal, mas a manifestação bem-sucedida tem uma consequência muito grave, que é expandir a influência deles. E eles usam essa influência em pessoas que têm o potencial para trazer eles para o mundo humano. E é por isso que eles escolhem sacerdotes que vão se tornar membros de cultos. E foi exatamente o que a gente viu no primeiro jogo com os cultistas e tudo mais. A natureza deles é completamente alienígena, não dá para entender a sua presença, nem o jeito que eles operam, mas simplesmente que a morte, a mutação de humanos é algo normal que acontece quando eles entram na área de influência deles. E as mulheres que se provam receptáculos dignos são usadas para aumentar essa influência através de criação de filhos, digamos assim. E bom, esses surtos são causados pela influência dessas criaturas ficando mais fortes. Eles mudam basicamente a realidade. Isso permite que esses monstros irreais se tornem comum, o que também pode acontecer por intervenção humana, pois os cultistas podem usar o poder que eles conseguiram dos mestres deles para transformar as pessoas e vilarejos, como a gente viu no começo do jogo. Os cultistas se isolam em vilarejos, em lugares, para poder fazer esses lugares de base para expandir o domínio do seu mestre. Alguns deles são até mesmo colocados para buscar mães em potencial para serem levadas até os forasteiros, ou ameaças também como a Irmandade da Purificação, que é no caso a facção que a Rabiane faz parte. E os experimentos que são feitos e foram feitos no primeiro jogo são para ajudar a encontrar um método de trazer esses forasteiros para o nosso mundo de maneira completa. Mas, obviamente, os humanos são muito fracos para fazer isso. E é basicamente isso que acontece. E também a influência do forasteiro na Terra faz com que os humanos não consigam trazer as leis de nascimento padrões. Por exemplo, gravidez não acontece mais, ou abortos acontecem, ou criaturas deformadas nascem. Basicamente, os humanos não conseguem produzir uma próxima geração sob a influência de um forasteiro. Aí você combina isso, os experimentos dos cultos e os monstros, os humanos basicamente morrem se não tiverem a ajuda de facções como a facção da Rabiane e a Irmandade da Purificação. Agora, por que eles mandam mulheres para fazer isso? Tem algumas teorias sobre isso. A primeira é que homens possivelmente são mais fáceis de serem corrompidos, afinal, a oferta de poder ou a tentação dos desejos e coisas do tipo podem fazer com que eles acabem se juntando aos cultos. Outra é que uma das únicas formas de cortar a ligação de um forasteiro com o mundo é no momento que a irmã está no pesadelo. E foi basicamente o que a gente viu a Rabiane fazer e deu certo. E uma coisa que nós não sabemos ainda, porque não é citado no primeiro jogo, mas é explicado no segundo, é que as Irmãs da Ordem têm algo chamado Bênção da Infertilidade, que é concedida a elas para elas não se transformarem em mães desses seres malditos. E essa bênção pode ser quebrada por essas criaturas, fazendo assim um bom equilíbrio entre se aproveitar das fraquezas do ser, mas também poder ser consumida pela sua influência. E por aí vai. E bom, isso explica mais ou menos a lore do jogo até então, e eu espero que vocês tenham gostado. E bom, Sinister 2 é um upgrade direto do primeiro jogo, é um jogo muito bom, muito divertido de jogar, definitivamente é um daqueles jogos que é rentão, mas é uma boa história e uma boa gameplay. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha para me ajudar, comenta aí embaixo que outros jogos você gostaria que eu trouxesse, e bora pra frente que ainda vai ter muito vídeo da hora aqui nesse canal. Então se você gostou, se inscreve para mais conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. E falou!